Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Sandro Moreira e essa é a segunda aula do nosso curso de Introdução à Linguagem Web. Bom, nós vamos começar hoje com um assunto que é de suma importância para o desenvolvimento de qualquer site na internet, a linguagem HTML. A HTML é uma linguagem que é universalmente utilizada para se escrever páginas na internet. HTML5 é uma sigla para Linguagem de Marcação de Hipertexto. Lembrando que linguagem de marcação é diferente de uma linguagem de programação. A diferença principal é que uma linguagem de marcação ela é utilizada para criar marcas em um código que será interpretado por um aplicativo, no nosso caso, o navegador. Então, basicamente, eu escrevo códigos que servirão para ser interpretados pelo navegador, e ele vai saber o que fazer com esses códigos, colocar em negrito, alinhar à direita, criar uma fonte em texto maior. Então essas são as que nós chamamos de tags, os textos que nós usamos, ou os códigos que nós usamos para criar marcações no nosso código HTML. Atualmente a versão do HTML que está disponível é a versão 5. Essa versão 5 trouxe bastante mudanças com respeito a como criar essas marcações no arquivo HTML. O arquivo HTML ele é escrito, então, um texto com esses códigos que são as marcações ou as tags, e eles são armazenados nos servidores web. Então, quando nós acessamos uma página, o que acontece é que nós estamos solicitando o download de um arquivo, que normalmente é HTML, e o nosso navegador ele sabe o que fazer com esse HTML, mostrando, então, da forma correta como foi desenvolvida aquela página. Um arquivo ele pode conter texto, imagens, links, formulários, etc. Toda a base de comunicação dentro de um navegador é feita por HTML. Seja diretamente você escrevendo HTML, ou ainda você utilizando uma linguagem de programação que gera essa linguagem de marcação HTML5 para ser exibido pelo browser. Existem alguns problemas quanto à compatibilidade. Já que nós estamos na versão 5, é sempre bom estarmos atentos à compatibilidade entre navegadores e entre a versão da linguagem HTML que a gente está utilizando. Tá? Existe um parágrafo bem interessante sobre isso na página 14 da nossa apostila, que fala sobre os motores de busca que são utilizados nos navegadores e a compatibilidade que ele tem com os códigos HTML5 e as versões anteriores como HTML4, HTML3 e HTML2. Alguns códigos eles ainda funcionam, mesmo sendo em versões antigas, ele continua funcionando, e outros eles são desabilitados, ou seja, são descontinuados nas versões posteriores. Quanto às ferramentas que nós precisamos para desenvolver um código HTML, são bem simples. Como ele é uma linguagem de texto, uma marcação de hipertexto, o que nós precisamos basicamente é um editor de texto. Não um editor de texto como o Microsoft Word, que tem vários recursos para formatação de texto. Nós precisamos apenas de um editor que consiga escrever texto plano ou texto puro, onde eu vou conseguir escrever os meus códigos. E as melhores opções que a gente pode ter são as IDEs que podem ao mesmo tempo abrir várias páginas HTML, ou seja, vários arquivos onde eu posso desenvolver com mais facilidade, e posso também utilizar recursos para colorir os códigos, para completar alguns comandos que estão faltando. Então nós vamos utilizar durante esse módulo um editor de código fonte chamado Code, ou Visual Studio Code. Ele é desenvolvido pela Microsoft e disponibilizado gratuitamente. Para obter esse Visual Studio Code, você só precisa acessar o site code.visualstudio.com, escolher a versão que você utiliza, Windows, Linux ou Mac, e baixar esse software e instalar no seu computador. Fora isso, o que eu vou precisar é apenas de um navegador web que eu vou utilizar para abrir ou visualizar aquilo que eu estou desenvolvendo. Então pode ser o Google Chrome, ou o Mozilla Firefox, ou o Microsoft Edge. Eu vou utilizar aqui dos nossos exemplos o Google Chrome. Recomendo que você faça o mesmo, até porque existem recursos que ele possui para nos ajudar a debugar ou procurar problemas, procurar bugs nos nossos códigos. Vamos então fazer alguns exemplos dentro do nosso Visual Studio Code, já com a estrutura do HTML5. O HTML5 ele precisa de um padrão que a gente vai seguir na hora de escrever esses códigos, esse código de marcação dentro da página. A estrutura básica do qual me refiro são dessa maneira. Nós precisamos colocar as tags
que são essas etiquetas que serão utilizadas pelo nosso browser para que identifique o que ele tem que fazer na hora de montar essa página HTML. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer agora no Visual Studio Code. Então, eu vou fechar ele aqui um pouquinho, sair da apresentação e vamos lá para abrir o Visual Studio Code que já está instalado aqui no meu computador. Quando você instala esse software, uma das grandes vantagens que a gente tem é de poder estender e configurar de acordo com as nossas necessidades. Ele já tem uma série de recursos que já vem instalado, mas eu posso adicionar novos recursos a ele. Um dos recursos que você pode instalar são as extensões, que vão estar sempre aqui à sua esquerda, nesse item de extensões. Algumas extensões interessantes que eu acho que vale a pena que você instale. Você pode clicar aqui e digitar em si Auto. Você vai encontrar aqui algumas extensões que têm esse nome. Então eu tenho Auto Rename, Auto Close, Auto Import, Auto Complete, vários outros nesse sentido. O que eu acho interessante é que a gente já instale no nosso Visual Studio Code o Auto Complete, Auto Close e Auto Rename. Para instalar é só clicar nesse botãozinho verde aqui que já vai fazer a instalação sem nenhuma necessidade de fazer mais coisas. O que essas extensões vão fazer pelo meu código? Quando eu estiver codificando alguma coisa, ele vai completar alguns detalhes para mim. Aqui na parte inferior a gente pode ver alguns recursos dele e você pode observar que apareceu aqui texto plano. Isso quer dizer que está sendo usado para escrever texto plano. Para mudar diretamente para HTML, você pode clicar aqui e já escolher aqui HTML, digitando aqui HTML, ele já mudou aqui para baixo para HTML. Com isso ele já sabe que você vai escrever códigos HTML e assim ele vai tentar complementar os seus códigos. Vamos escrever aquele código base que a gente tem lá na apostila. Mas você vai observar que ele também tem recursos que nos ajudam, que é aquele que a gente instalou agora. Se eu escrever um código como esse, doctype, que é a primeira coisa que nós escrevemos lá no HTML, ele vai estar aqui, eu apertar Enter aqui, eu clicar aqui, vai ver que ele já escreveu aquela parte, aquela primeira linha que eu preciso do meu código HTML. E assim vai ser com outras também. Se eu escrever aqui HTML, veja que ele vai já entender o que eu quero escrever. Lang igual pt-br, como está escrito na apostila, fechou a tag aqui. Isso aqui você precisa apenas copiar. Bom, aqui então está o nosso código base, que eu acabei de copiar lá da apostila. Vamos salvar esse arquivo. Vem aqui, arquivo, salvar. Eu vou colocar um nome para ele como estrutura.html, que vai ser sempre necessário. Inicialmente, essa linha que nós temos aqui, de link rel, é uma linha que está aqui, mas ela não está sendo utilizada nesse momento, tá? Nós vamos utilizar ela posteriormente. Nesse momento ela nem precisa estar aqui. Eu posso inclusive comentar essa linha aqui, um símbolo de menor, exclamação, símbolos de traço, 2 traços, e no final terminar da mesma maneira. Então isso aqui virou um comentário, ou seja, ele é ignorado nesse momento. Por que que não é utilizado agora? Porque isso aqui vai ser útil quando eu for utilizar folhas de estilo. Tá? Nesse momento nós não estamos utilizando. Então sempre eu tenho que ter um cabeçalho, um doctype, dizendo para o navegador o que ele deve fazer com esse arquivo. Depois eu vou dizer qual a versão, qual a linguagem que eu estou utilizando aqui, a PTBR. O mapa de caracteres, está o nosso char7, o TF8. O título da página, aqui o cabeçalho compõe isso daqui. Depois eu tenho o corpo, body, e depois o fim do HTML. Então esse é o nosso arquivo HTML. Como que eu faço para ver esse arquivo? Se eu usar um navegador, Google Chrome, por exemplo, e vier aqui, abrir arquivo, apontar onde esse arquivo está, estrutura HTML, e mandar ele abrir, ele vai abrir essa página. É uma página em branco. Realmente está correto, porque eu não escrevi nada. Todo esse código que nós estamos aqui são códigos base do HTML, estrutura base, não tem nada. Mas se eu vier aqui no body, no corpo, escrever alguma coisa aqui como oi, salvar, vier até aqui de novo no navegador, atualizar, dar um refresh aqui, recarregar a página, você vai ver que já vai aparecer aqui a palavra oi.
E as outras tags? As outras tags são tags estruturais, né? Ele não vai utilizar isso para mostrar isso para você aqui. Se eu clicar com o botão direito e pedir para exibir código-fonte da página, você vai ter acesso àquele código que a gente digitou lá. Tá? Esse é o código-fonte da página, mas o HTML vai ser interpretado pelo meu navegador e vai mostrar só a parte Oi. Certo? Nós temos vários tipos de tags que vão ser utilizadas então para formatar esse texto aqui. Temos tags que formatam imagens, que formatam texto, alinhamento, tamanho de fontes e assim por diante. Na nossa apostila tem todas essas tags e a organização dessas tags que nós precisamos. Essa parte como título da página, e eu posso escrever sempre entre as tags, né, que abrir uma tag título, e aqui ela fecha. Então aqui o meu texto, minha página, que é o título da minha página, ele vai vir entre essas tags. Eu tenho sempre uma tag de abertura e uma tag de fechamento. A mesma coisa acontece com o head, que é o nosso cabeçalho, a tag de abertura, isso aqui vem dentro do cabeçalho e a tag de fechamento. Todas as tags, elas precisam sempre ser sinalizadas com esse símbolo de menor e depois com o símbolo de maior. Algumas precisam de tags de abertura e fechamento e outras não precisam, como essa aqui, doctype, ela só abriu. Eu não preciso de um barra doctype no final dessa página, ok? Aqui em body, né, corpo, eu já tenho. Ele abriu, body. O conteúdo do corpo do meu site vai vir aqui e eu tenho a minha tag de fechamento, que é o meu barra body. HTML ele abriu aqui também e eu tenho o fechamento dele aqui em barra HTML. Esse texto que tem aqui dentro da tag HTML, dentro desse recurso aqui da tag, são chamados de atributos. E os atributos eles podem existir ou não, depende da tag. Várias tags utilizam e várias tags não utilizam. Nesse caso, eu estou passando um atributo de lang, que é de language, ou seja, a linguagem que eu quero utilizar, e estou sinalizando para ele que é PTBR, né, Português do Brasil. A mesma coisa acontece com meta. A tag meta, ela tem aqui um atributo chamado charset, que eu coloquei um valor de UTF-8, que é o mapa de caracteres que permite acentuação e cedilhas. Então, essa é um mapa que nós utilizamos na nossa língua portuguesa. Essas seções que nós chamamos dentro do nosso HTML, elas são importantes e elas são necessárias para que o browser saiba o que fazer com a nossa página. Como eu coloquei aqui título minha página, se eu salvar isso aqui e voltar lá do meu navegador e pedir para atualizar, nós vamos ver que aqui não mudou nada aqui no corpo da página, mas aqui no título da página já apareceu o título aqui, minha página, certo? Então essas tags são essenciais para a organização da minha página, certo? As principais tags que nós vamos utilizar para texto principalmente são as tags de parágrafo, que são essa tag aqui, ó. Você digitar uma letra P de parágrafo, veja que o Code Studio ele vai dar uma sugestão das tags que existem. Eu vou colocar aqui P e vai ver que ele já complementou para mim, dizendo, olha, já tem P, ele precisa de um fechamento, então ele já colocou para mim o fechamento. Isso aqui está acontecendo por causa da extensão que nós instalamos de auto tag, auto close, autocomplete. Elas fazem esse tipo de recurso para facilitar o nosso trabalho. Tá? Se você não estiver utilizando o Visual Studio Code, você vai ter que digitar cada uma dessas tags aí. Eu vou colocar aqui um texto aqui dentro das tags P. Isto é um parágrafo. Se eu salvar isso daqui, se eu salvar isso, nós vamos ver que ele vai mostrar para mim aqui no browser, atualizando, isto é um parágrafo. Okay? Então isso já passa a ser um parágrafo. Como as tags P de parágrafo, ela sempre vai ter uma quebra de linha no final, quando você colocar esse barra P aqui no final. Então ele vai obrigatoriamente fazer isso na segunda linha, salvando, atualizando. Olha que ele criou o primeiro, quebrou a linha e passou para o segundo parágrafo.
Tá? Isso é uma característica da tag que nós estamos utilizando. Existem as tags também que são utilizadas para colocar o texto em negrito, itálico e várias outras opções, né? No nosso apostila você vai encontrar uma lista básica, mas aqui você vai encontrar várias opções também. Tem referências para as tabelas completas também na nossa apostila. Se eu colocar aqui a letra B de bold, que quer dizer negrito em inglês, eu vou poder ver que texto em negrito. Vou salvar, atualizar aqui, veja que apareceu agora em negrito. Ok? E se eu continuar o texto aqui, escrever aqui e escrever aqui dentro texto em itálico, veja que agora eu tenho um texto em negrito e um texto em itálico. Atualizando, por que ele ficou junto assim, ó? Texto em negrito e emendou com texto em itálico? Porque não faz diferença se eu tenho espaço aqui ou não. O HTML não respeita esses espaços que a gente tem aqui. Você pode colocar espaços, inserir aqui, quando você salvar, você vai ver que aqui continua da mesma maneira. Ele só dá um espaço, que é o que é possível. Se você colocar mais espaços aqui, não vai fazer diferença. Se eu quebrar a linha aqui também, escrever assim, aqui não vai fazer diferença. Por quê? Porque esse espaço que nós estamos vendo aqui é espaço no código-fonte, mas não é um espaço que o HTML vai considerar. Se eu quero então colocar espaçamento entre essas linhas, eu vou utilizar uma tag para isso. E existe uma tag chamada break, ou simplesmente BR aqui. E é uma tag que simplesmente pede a abertura, não precisa do fechamento. Então se eu colocar aqui, BR aqui, 2, 3, 4, salvar isso aqui e olhar para o meu código, você vai ver que ele deu espaçamento agora. Então são tags que são interpretadas como espaço. Tá? Existem outras tags também que nós podemos utilizar para dar espaços. Eu posso escrever também em texto o riscado, né, o taxado, texto riscado. Olha que agora eu também não tenho BR aqui, eu vou colocar um BR para ele passar para a linha de baixo. Vamos atualizar e vejo que ele apareceu ali o texto já taxado. O texto em itálico, texto riscado, texto em negrito, ou mesmo um texto que você queira colocar em sublinhado. Se eu colocar aqui o nosso U, texto sublinhado. Se eu não fechar essa tag aqui, olha o que acontece. Ele entende que tudo daqui para frente ele vai ficar dentro da tag U, ou seja, dentro do elemento de underline, ou seja, sublinhado. Então, se eu olhar aqui, tudo daqui para baixo ficou sublinhado. Então, eu tenho que dizer para ele, olha, é só esse texto aqui que eu quero sublinhado. Então, eu tenho que fechar a tag U aqui. Fechando aqui, atualizando, veja que agora só aquela palavra, aquele texto ficou sublinhado. Ok? Existem várias tags de formatação que a gente pode usar para fazer a exibição do nosso texto na página. Se eu colocar aqui, por exemplo, a H, né, e o H ele começa do H1, vai até o H6, são utilizadas para títulos. Ó, título 1. Se eu fechar o H1, lembra-se que se eu não fechar, ele vai entender que daqui para baixo tudo pertence a H1. Atualizar aqui, ele criou um texto com uma fonte maior, que ele chamou de título 1. Se eu mudar isso aqui para título 2, criar um aqui, título 2, H2, né? H2, título 2. O que acontece com o meu texto? Voltando para cá, veja que ele criou o título 1 está aqui, um texto um tamanho maior, e ele criou o título 2 um tamanho menor. Quanto maior o número, menor vai ser o tamanho da fonte que eu estou utilizando. Então H1 é o maior, H2 ele vai diminuindo até o H6. Outra coisa que você deve ter notado é que não há um BR aqui, não tem um break aqui, uma quebra de linha. No entanto, ele fez isso aqui, ele passou do título 1 para título 2. Isso é uma característica de algumas tags, elas têm esse passar para a próxima linha, como o parágrafo, os títulos, ele entende que não há título na mesma linha, então ele já
quebra a linha, assim como os parágrafos. Tá, então se eu digitar um outro aqui, criar aqui um H3, vai ver que ele vai fazer a mesma coisa. Título 3, agora uma fonte menor e na outra linha, logo abaixo. Título 3. E eu posso usar essas tags para formatar o meu texto. Essa é a nossa videoaula de hoje. Não se esqueça de fazer os exercícios, onde nós vamos exercitar algumas tags de formatação de texto. E na próxima aula nós vamos ver um pouco mais sobre essas tags de formatação em arquivos HTML.